Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Bom dia a todos. Louvado seja o Senhor. Vamos ajeitando aqui para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Segunda-feira, primeiro dia de trabalho da semana, que Deus, onde tivemos um culto abençoado, e glorificamos ao Senhor. Iniciamos uma semana cheia da graça, da bênção, em nome de Jesus. Então, quero hoje ler capítulo 10 de São João, mas quero já estar lembrando que hoje à noite, às 20 horas, temos o culto a live do clamor, né, com o Bispo Edson, paz do Senhor, pastora Vera, Bispo Dário. Deus abençoe os irmãos de Petrópolis, a todos, em nome de Jesus, amém? Todos os obreiros, todos servos do Senhor e amigos que têm participado do trabalho, né? Deus abençoe você que vai entrando aí nessa live, vai participando, vai glorificando o nome de Jesus. Eu quero lembrar de hoje à noite, aqui na live da missão, o culto de clamor na live, com o Bispo Edson, pastora Simone, os filhos ali adorando, né, que são levitas do Senhor, o Vitinho e a Débora. Deus abençoe a todos, amém? Então, às 20 horas, esteja aí compartilhando em nome de Jesus. Eu quero estar lembrando da quarta-feira, que é o culto das mulheres. Também estaremos aí na força do Senhor, né? Terça, a live do nosso presbítero Adelino, também às 20 horas, Adelino de Souza Lima, na live dele, tá? Que é estudo bíblico para a glória de Deus. Então, Evangelho de São João, enquanto você vai entrando, nossa amada já está aparecendo aí, nossa diaconisa Valquíria. Deus abençoe aí a todos, representando toda a sua família lá do Ceará, o estado do Ceará. Vai a paz do Senhor Jesus, vai a paz do Senhor Jesus a todo o estado do Brasil, né, São Paulo, né, e lá fora nosso amigo pastor Wellington, lá em Miami. Deus abençoe a todos com o seu amor e sua graça. Então, Evangelho de São João, capítulo 10, que diz assim: Jesus, o bom pastor, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão, o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes seguirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Muito lindo, né? Jesus. Aqui dá muita coisa, mas eu vou ser rápido para a gente poder, a paz do Senhor Jesus aí. Eu não sei se às vezes não aparece a foto, a identificação, mas você que está entrando, você que está, né, vai participando, Deus abençoe aí a todos os pedidos. A diaconisa Adriana Flávia, que tem participado, está conosco aí na live todos os dias, passando aí as orações, os pedidos, né? Também passo o teu agradecimento, né? Eu quero agradecer a Deus por tudo, né? Pelas vitórias que Ele tem nos dado, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão, né? Agradecer e louvar a Deus pela igreja que Ele nos deu, pela igreja que está aí para ser louvado seja. Ontem tivemos uma mensagem que eu estava há dias com essa mensagem, de que Deus realiza sonhos, mas nós devemos sonhar, nós precisamos sonhar. Essa foi a mensagem. O sonho, Deus só realiza o sonho que nós sonhamos, que nós botamos diante dele. E é muito bom isso, né? Então,
E eu sonho para a igreja e para o povo de Deus ser abençoado, ser fortalecido, liberto, curado, restaurado. Isso é bênção, né? A nação abençoada, o Brasil. Coisa linda, né? Eu estou aí há 31 anos na caminhada do Senhor, eu e a bispa. E o Senhor falou para mim aí, mais ou menos 27 anos atrás, que o Brasil seria celeiro, tanto material quanto espiritual. É interessante que Deus falou das duas condições, tanto a material, que a material é a prosperidade, e espiritual também a prosperidade espiritual, que é o resgate à salvação. E o Brasil, quando eu comecei assim, o que cresceu dos evangélicos, o que subiu em números, hoje temos uma quantidade de evangélicos e de igrejas imensa no Brasil. Hoje, eu creio que nós somos aí mais de 60%, eu creio, né, na nação, 60%, 70% de cristãos. Isso é bênção, né? Então Deus está presente. Ele disse, você ainda vai viver para ver que o Brasil, eu tinha aí acho que uns 40 e poucos anos, mais ou menos, 40 anos, eu não me lembro agora direitinho, mas era por aí. E aí você vê, a gente consegue, que hoje eu estou com 67, então é mais ou menos isso, 40 anos. E você vê que hoje a gente vê o Brasil é acolhedor, o Brasil recebeu tantos de fora, o Brasil tem sido abençoador, o Brasil tem sido abençoado. E o Salmo 33, se não falha a memória, 33, ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso, o Senhor está conosco. Então, se Jesus é o nosso pastor, ele fala que ele é o pastor das ovelhas, que ele que cuida, ele que zela, né? E ele, como pastor, é aquele que conduz ao caminho, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Né? Então, Jesus é o caminho, Jesus é o acesso que nos leva à vida eterna, à salvação. Então Jesus é o bom pastor, quer dizer, que deu a sua vida pela ovelha, deu a sua vida por nós. Isso é bênção. Então, esse Evangelho de São João, capítulo 10, ele retrata o pastorado de Jesus. Ele é o pastor de todos nós, de toda a igreja que o teme, de tudo aquilo que está, todos que chegam diante dele, vai se ajuntando, são rebanho, né? Rebanho, ovelhas, né? Que é ovelhas do Senhor. E diz que aqueles que ouvem a sua voz jamais vai seguir a voz de outros, jamais vai seguir a voz de estranho, jamais vai seguir daqueles que trazem até voz que na verdade não são vozes verdadeiras. Então segue a ovelha, segue o seu pastor, porque conhece ele, conhece a sua voz e a ele obedece. Isso é muito lindo, né? Isso é lindo, nos comparar a pastores. Pastor nunca foi uma profissão, primeiro profissão, segundo, nunca foi de muita valia, né? Porque a gente vê Deus foi buscar atrás das malhadas, atrás das ovelhas, né? Homens como Davi, homens como José, né? Homens como tantos, né? que Deus foi buscar ali na simplicidade, como Eliseu, né? E outros, né? Profetas menores, maiores, que Deus foi buscar lá no meio da roça, no meio gosta desses homens de simplicidade, de coração puro, gosta desses homens que não tem aquela contaminação do mundo, de tanta coisa. Então eu entendo que Deus busca aqueles que
porque ele tem mais facilidade de entrar no coração. Eu tenho a certeza que eu e você, quando chegamos para o Senhor, o Espírito Santo trabalhou e vai e transforma o coração de pedra em coração de carne. Tudo isso faz parte do rebanho, faz parte das ovelhas do Senhor, a qual ele é o pastor. Muito bom isso, né? Então ele vai buscar, ele busca lá na simplicidade, lá no meio dos animais, lá cuidando da terra, cuidando, por quê? Porque é um rebanho, né? Todo aprisco, né? Fala aprisco. Aprisco é o lugar da igreja, é o lugar onde se reúne, é o lugar onde nós estamos. Né? As ovelhas comparadas, elas eram levadas para o lugar delas de acolhimento, que é o aprisco, ser guardado, ser livre do inimigo, porque o local do aprisco é cercado, é bem reforçado, para que a igreja não, para que a ovelha não fuja, e para que também o lobo não entre. É tremendo, né? Então o zelo de Jesus pelo seu rebanho, a qual ele é o pastor de todos nós, é maravilhoso. Então diz que ele é o bom pastor, né? O bom pastor, ele fala, ele diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Que lindo, né? O versículo 7. Ele é a porta, né? Então quem passa quando aceita Jesus e o confessa como único e suficiente Salvador, e quando desce nas águas, porque a gente tem que completar a obra de Deus, é passo a passo, é um processo nas nossas vidas. A obra de Deus não é assim, é um processo, né? Então há orações de reserva, alguém ora por alguém, é um processo. Então, para que eu chegasse a Jesus, logo tiveram pessoas que intercederam por mim, e aí nós chegamos, e nós viemos desde a intercessão de Abraão, de Moisés, e são intercessões pela humanidade, esses homens tiveram na brecha. Assim também, Jesus intercede por todos, né? Por todo mundo na cruz, né? Ele inclui a todos, sem exceção. Muito lindo, né? Esse é o pastor inclui a todos. Agora cabe à ovelha obedecer, cabe à ovelha seguir, cabe à ovelha ouvir a voz do seu pastor. E isso é rebanho, isso é aprisco, né? O aprisco guarda, né? Então quem está junto é a igreja, e quem está reunido está protegido, está na guarda de Deus. Por isso que quando de manhãzinha, na madrugada de manhã, o pastor vai lá, tira as ovelhas de dentro do aprisco e leva até o pasto para elas se alimentar, para elas beber uma água fresquinha, e aí dá alimento aquele dia para ela. Mas o pastor, ele não sai de perto das ovelhas o dia inteiro, ali, com o seu cajado, cuidando para que o lobo não venha atacar, para que o lobo não venha arrebatar nenhuma, né? E aí depois, quando vai o dia ter a virada, ele vai e transporta as ovelhas para o aprisco, quer dizer, guarda as ovelhas na proteção novamente. Então a igreja, a palavra de Deus, é o aprisco para as ovelhas, é a guarda, é a proteção, é o escudo, né? O salmista diz: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Muito lindo, né? A palavra como vida, a palavra como pão, a palavra como água, a palavra como escudo, né? Ela é o escudo para o crente. Então a palavra de Deus, né? O mal está repreendido, é um escudo, né? O mal cai por terra, é um escudo. Ela está protegendo, assim como diz o Salmo, que Deus está à volta de Jerusalém, assim como os montes estão à volta de Jerusalém. Coisa linda. Isso quer dizer proteção, guarda, né? Proteção, guardando
o seu povo, guardando a igreja, guardando as nossas crianças, né, os nossos jovens, os nossos adultos, a não se contaminar, não se perder na boca do lobo. Né? Então, há um exemplo muito grande que Davi, quando estava no campo, aí com a faixa de uns, talvez, 16 anos, 17, e aí chega um lobo, um urso, e agarra uma das ovelhas, e o urso é muito forte, né? Muito forte. E Davi era um jovem, mas a palavra diz que Davi foi revestido pelo Espírito Santo de autoridade, e foi lá e agarrou o urso e tirou a ovelha da boca dele, né? Que é Deus entrou com provisão de libertação, tirou a ovelha da boca do urso, tirou também da boca do leão, e Davi conseguiu vencer o urso e o leão. Assim nós venceremos as lutas, porque hoje o leão e o urso é representado por Satanás, por forças malignas, por ação maligna que vem tentar arrebatar nossas vidas, os nossos corações de todo o mal, os nossos corações, nossa mente. Né? Satanás tem uma especialidade de hoje usar um urso que nós não vemos com os olhos, de usar um urso, de usar um leão que nós não vemos com os olhos, mas é espiritual, ele age na mente, e a pessoa fica tomada, perturbada, entendeu? Ele tem essa habilidade, uma habilidade maligna, de tentar contra a pessoa, de tentar roubar o querer, o sentir e o agir. Por isso o Espírito Santo é o derramar. Então ele estava retido por causa da desobediência. Então a promessa de Joel, que naquele dia o Espírito Santo seria derramado. Isso aconteceu? Não, isso está acontecendo. De Jesus para cá, acontece na mesma hora. O Espírito Santo, porque o Espírito do homem, sem a orientação de Deus, sem o homem estar orientado por Deus, ele fica perdido. Então ele fica sujeito ao lobo, ao mal, né, ao ataque de Satanás, ao ataque do urso, do leão. Fica sujeito. E quando a finalidade do Espírito Santo não é simplesmente para a pessoa ter emoções. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo traz dons à igreja, como o apóstolo Paulo fala. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, se não falha a memória, de 1 Coríntios, ele cita o amor. A igreja, os dons. No 13 ele vai citar o amor, porque primeiro ele fala que os dons vêm do Espírito, mas o Espírito não é só isso. Os dons é capacitação, mas o Espírito Santo é para dar vida. Ele é muito mais que a ação de uma cura, de uma libertação, de uma emoção que nós sentimos, que eu também sinto e gosto, né? Eu gosto do Pentecoste. O Pentecoste, a ação do Espírito Santo é maravilhosa, mas ela não pode ser limitada ao Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai profundo nisso. No capítulo 13, depois você lê com calma, para mim orar, do capítulo 13 de 1 Coríntios vai dizer de que ainda que ele desse todas as fazendas, ainda que ele tivesse o dom de profecia, o dom de cura, o dom de libertação, o dom de todos os dons, ainda que eu tivesse todos os dons, ele chega a falar. Aí você vê, ainda que eu desse a minha fazenda, ainda que eu desse todo o meu dinheiro, ainda que eu desse todas as coisas, o amor é o dom supremo. Ele disse, nada disso adiantaria se eu não tiver o amor. Olha que tremendo. Então, dos dons maior é o amor. E o primeiro amor que foi dado para toda a humanidade foi Deus. O amor de Deus deu o amor de Jesus, de entregar a sua vida na cruz do Calvário. Esse é o bom pastor. O bom pastor, ele não toma. O bom pastor dá. O bom pastor não ufana. O bom pastor ama. O bom pastor, ele está ali
né? Ajuda. E a ovelha amanhã vem com gratidão a ele. Amanhã aquela ovelha passa a ter gratidão porque ela foi ajudada. Agora é hora de ajudar. A ovelha, não o rebanho de ovelha, ele não só fica ali de cabeça baixa, não. Ele é útil. Amanhã dá lã, amanhã dá a carne, amanhã dá o leite. O queijo de ovelha é maravilhoso. É forte. O leite da ovelha é forte. Dá cálcio para os ossos. Ele força. Então, a ovelha, ela retribui ao bom pastor tudo aquilo que ele fez por ela. A ovelha, ela é grata. Bode não, bode dá cabeçada. Bode não aceita. Bode ouve o salteador, que fala que vem, o salteador, ele vem como pastor, disfarçado. Como Jesus disse que se possível, ele se transfiguraria em anjo de luz, se possível até enganaria os escolhidos. Olha que expressão forte. Né? Quer dizer, anjo de luz não é um anjo batendo asa, e não é um anjo, mas alguém que esteja no lugar da responsabilidade de Deus na obra, como pastor na terra das ovelhas. Então ele tem que estar num púlpito, tem que estar à frente de um rebanho, disfarçado de anjo de luz, quer dizer, disfarçado que ele está a serviço de Deus para arrebatar as ovelhas da verdade, dar verdadeiramente a verdade. Então Jesus foi claro em Jerusalém porque viu muitas coisas, muitos que se diziam que eram judeus israelitas, temente a Deus, e não era. Então, não era, e ele disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que estar atentos a isso. A ovelha, ela não só presta para o pastor pegar ela e ficar carregando ela o tempo todo, não. Tem o tempo dela, quando fica bem alimentada, bem forte, ela dá retorno. É hora dela agradecer, chega um tempo, ela dá gratidão ao seu pastor. Ela ouve, obedece, mas também dá retorno. Isso é igreja. Igreja é pastor e ovelha. Mas a ovelha não é só aquele rebanho que baixa a cabeça e segue o pastor, não. Se fosse assim, nada ia para frente, porque as ovelhas acabam um dia. Não. Ela é o pastor pega as ovelhas, cuida delas, zela, leva elas ao campo, elas se alimentam, amanhã tem retorno, amanhã tem a lã faz o casaco para o frio. As lãs das ovelhas é maravilhosa. E a ovelha dá aquele monte de lã, dá muita coisa, dá para fazer um casaco maravilhoso que vai cobrir o frio do pastor também, que está conduzindo. Na época da geada, aquele casaco vai ser... Sabe, é a igreja. É a igreja que a igreja é suprida. E agora a ovelha dá retorno, dá a sua lã, dá o seu leite, dá o seu queijo, dá o alimento. Né? Então tem retorno. Por isso que tudo é alinhado com o pensamento de Deus. É alinhado com o pensamento de Deus. Por quê? Porque era fácil ser ovelha. Pastor, me ajuda, pastor, me ajuda, pastor, me ajuda. Pastor, não, a ovelha dá fruto. A ovelha gera ovelhas. Aí vai nascendo, daqui a pouco o rebanho aumenta. Ovelha tem que gerar. Ovelha não é inútil, só de cabeça baixa, obediente. Sim, vou comer graminha e voltar e beber aguinha. Não, a ovelha chega uma hora, ela está forte. Ela levanta a cabeça e ela é forte. E agora ela ajuda o seu pastor. Ela volta ao rebanho, ela volta com utilidade, cheia de leite, comeu muita grama. O pastor a ajudou. O pastor estendeu as mãos àquela ovelha, porque quando vem para Jesus, é cuidado, é zelado, com orações, com jejuns, com dedicação do pastor. Então, por isso que Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, 12, 13, se não me falha a memória, diz que obedecei a vossos pastores, que cuida com zelo,
né, que geme por vossas almas. Cuida com zelo. Mas chega uma hora, a ovelha começa a dar retorno, né? Começa a gerar. Ovelha gera. Ovelha gera. O pastor cuida. Ovelha gera. Pastor dá seu amor e a ovelha gera mais amor. É isso que é a igreja. Então eu quero aqui deixar o capítulo de João 10, que as palavras que estão aqui escritas na minha Bíblia, elas são em vermelhas, porque são palavras de Jesus. Assim, escreveu porque João falou, João disse, não. Primeiro, que a Escritura é gerada pelo Espírito Santo. Segundo, que é palavras do próprio Jesus. Coisa linda, né, irmão? A gente mergulhar na palavra de Deus, não é um livro comum, não é uma coisa comum, não é assim de qualquer jeito, não é palavra, é boca de Deus, é vida, é escudo, é alimento para nossas almas, é a ação do Espírito Santo agora que está conosco, porque Jesus é o Espírito Santo, e ele disse que estaria conosco. Aí, daqui a pouco, mais um pouco à frente, no capítulo 14, você vai ver ele dizendo, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, olha, e não vos deixarei órfão, e estarei convosco. Quer dizer, ele está presente na pessoa do Espírito Santo, e não é só para dar um pulinho, é para ensinar, para orientar, para libertar, para capacitar e para firmar. Porque eu creio que em Jerusalém, muitos que receberam o toque do Mestre e receberam a cura, talvez a gente vai encontrar eles no céu, mas não no seio de Abraão. Oi, né? Recebeu a cura porque recebeu, a sua porção foi só na terra, recebeu a cura, mas não creu, não andou na obediência. E aí a palavra é clara, que de fora ficarão os beberrões, os adúlteros, os homicidas, os lascívias. Ah, mas não tem problema, nós não podemos entrar nessa, então. Não tem problema? Ué, mas a palavra diz que lascívia vai ficar de fora. É a palavra que diz. É o Senhor que diz. Não é nós, não é o homem. Então a igreja não pode se prostrar a isso. A igreja não pode se curvar a isso. Não, tadinho, é assim mesmo. Hoje é tudo normal. Não. A palavra de Deus é verdade. E é ela que tem que ser seguida. Né? E nós não servimos a Deus e não damos a Deus nada. Nós somos gratos ao que Ele nos dá. É diferente. Eu gosto muito de dizer para os irmãos, principalmente na Santa Ceia, dizer, irmãos, nós não estamos aqui dando dízimo, dando nada, não. Nós não damos nada para Deus. Quem que dá aí? Não damos nada. Nós agradecemos, somos gratos, gratidão, porque Jesus deu a própria vida para que a igreja siga, a igreja caminhe, para que a igreja seja fortalecida e caminhe, que é o aprisco, a igreja é o aprisco das ovelhas. É o nosso aprisco, onde a gente chega e adora, como ontem eu senti aquele louvor adorando, sabe? Me dá aquela emoção quando eu vejo, porque eu me lembro quando começou do nada, do joelho dentro de casa, o Senhor falou, começa a obra, ele deu o próprio nome da igreja, esse nome Missão Evangélica Porta para o Céu, não foi homem que deu, nenhum, diz assim, o profeta pensou e falou, não, eu estou te falando que o Espírito Santo deu. E disse, o Senhor disse, olha, põe o nome da igreja, faça essa obra. E aí, lógico que eu pedi sinais e sinais para que confirmasse. Falei, mas puxa vida, isso é muito sério. Mas assim, não teve homem, boca de homem, dizendo assim, eu estou achando que é assim. Não, foi o Senhor. Coisa linda, né, irmão? E a gente vê que a igreja, quando Jesus deu a sua vida na cruz, ele já tinha preparado também a igreja
porque ele preparou os discípulos para ter a iniciação da igreja pelo apostolado. Então, você vê que antes dele ir na cruz, ele institui a igreja sobre Pedro. É tremendo isso, a gente tem que entender Deus, e não a homens, e não a pensamentos, e não a ideologias, e não a qualquer pensamento. Qualquer pensamento. Senão nós vamos achar que a gente veio da minhoca, do verme. Senão nós vamos achar que a gente veio de animais. A ciência mesmo é uma bênção. Deus deu a ciência. Mas nós não podemos acreditar em certas coisas. Certa coisa. Senão eu andava pulando na árvore. Senão eu seria rastejante pelo meio da lama, porque eu era um verme. Não, nós somos criados pela mão do Criador. Isso é minha Bíblia, a sua Bíblia. A Bíblia Sagrada, o livro mais vendido na face da terra. Mas não é vendido para ganhar dinheiro, é porque tem que fazer, né? É o livro mais lido na face da terra. É a palavra de Deus, é o livro da dignidade, da boca de Deus, o livro do aprisco de Deus, onde as ovelhas comem desse pão e comem dessa graminha e bebem dessa água fresquinha da fonte, que é a Bíblia Sagrada. Então, se a gente pegar o capítulo 10 de São João, a gente vai ver assim Jesus falando do pastorado, da igreja. E então, quando ele executou na cruz, ele já estava com a igreja preparada sobre Pedro, dizendo: olha, as portas do inferno, Pedro, não vai prevalecer contra ela. Por isso que quando a gente ajunta com a igreja, não há poder das trevas que possa, não há urso nem leão, não há demônio, que é demônios representado, que possa arrebatar, possa tirar, possa destruir, porque as ovelhas são daquele que é o autor e consumador da fé, que se chama Jesus Cristo, verdadeiro e sumo pastor das ovelhas. Eu quero orar com você, deixar aqui nessa manhã de segunda-feira, Jesus, o bom pastor. Aprisco a igreja. Ovelha não é somente para andar de cabeça baixa porque obedece, ela dá fruto, ela gera e tem que gerar. Ovelha inútil, a palavra diz que o inútil será também banido, será jogado às trevas exteriores, o inútil. A ovelha tem que gerar fruto para a igreja, para que a igreja de Cristo caminhe. Cristo responsabilizou a igreja, as próprias ovelhas. A mesma ovelha que entra sendo cuidada hoje fraquinha, né, sem o alimento, sem o revestimento, ela entra, o pastor vai jejuando, orando por ela, dando a sua vida, ela vai levando ela no esforço danado, na madrugada, para chegar até o pasto, para ela comer aquela comidinha, aquela graminha fresca, aquela aguinha fresca, geladinha, para ela poder se alimentar e ficar bem gordinha. Todos os dias vai e volta, traz ela para guardar à noite, dentro do aprisco, para que o lobo não a roube, não a saqueie, não a mate. E aí o pastor faz todo esse esforço. E o verdadeiro pastor deu a vida na cruz do Calvário. Fez um esforço maior e ele se chama Jesus Cristo. Então eu quero estar agora orando por você, ovelha que dá fruto. Orando por você, rebanho de Cristo. Orando por você, aprisco, igreja de Cristo, que somos nós, né? Orando por isso. Vamos orar, vamos abençoar, vamos glorificar, vamos nos ajuntar, vamos nos fortalecer, rebanho junto. Junto é forte, é mais forte. A ovelha não é fraca não, a ovelha é um animal fortíssimo. Depois dela fortalecida, é um animal valente. Não é tão bobo assim, é obediente. Olha e segue o seu pastor, mas é forte e gera fruto. Guarde isso hoje nessa palavra que o Espírito Santo nos deu como pão diário,
A ovelha gera. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de todos nós, Deus de Israel, Deus da igreja, Cristo, o Salvador, Cristo, o bom pastor. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu rebanho, por sermos ovelhas do teu aprisco, por sermos, Senhor, que tu és o sumo sacerdote, pastor que nos guia e que nos livra do mal, e que deu do teu Espírito para nos gerar vida e vida com abundância, que nos deu do teu Espírito para que nos fortaleça e nos renove no meio das lutas, que nos deu força, como tu encheu a Davi para dar força e vitória no meio da batalha. Senhor, para que os ursos, leões, os demônios caiam por terra, para que o mal caia por terra, para que os aguilhões da morte e as, Senhor, e as algemas, as correntes sejam partidas pelo teu santo nome, pelo teu sangue, que é o sangue da remissão, o sangue do perdão. Senhor, caia por terra e nós glorificamos, Senhor, o teu santo nome e te louvamos, Senhor, glorioso, pelo teu amor, tua graça e misericórdia. Alcança cada um que tem te pedido, aonde chegar esta live, esta oração, Senhor, esta palavra, Jesus, o bom pastor. Queremos, como ovelhas tuas, Senhor, gerar, Senhor, não ser ovelhas inúteis, guarda, temos talentos enterrados. Não, nós queremos ser útil à tua obra. Cada um põe um tijolinho, Senhor, cada um tem parte, mas cada um vai receber aquele galardão naquele dia. Cada um vai chegar pelo que fez diante de ti para receber o prêmio, ser elogiado pela boca daquele que é pastor, sumo sacerdote do aprisco. É tu, Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos e te agradecemos e te louvamos pelo teu amor, em nome de Jesus. Ó Senhor, te damos graças por tudo, graças em tudo, Senhor, porque seja louvado o teu nome. Sabemos que tu és, Senhor, o cavaleiro do céu, e que está pronto para guerrear, e que tu ordena os teus anjos a nosso favor, e que tu ordena, Senhor, o teu anjo Miguel, Gabriel, para guerrear pela tua igreja, para trazer as boas novas à igreja, ao aprisco, ao teu rebanho, para que possa ele estar guardado, livre de todo mal. Nós declaramos as bênçãos para essa semana, os livramentos, Senhor, a cura, a libertação e a restauração para todo o teu povo, toda a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja uma ovelha útil, em nome de Jesus. Gere, aprendendo hoje com o Espírito Santo. Ovelha gera, e quem é ovelha está gerando. Deus te abençoe. Às 20 horas nós nos encontramos aqui neste Facebook, Missão Porta-Céu, Bispo Edson, Pastora Simone, Vitor e Débora, levitas do Senhor, que benção, né? E o culto é um culto do clamor. Então está cada vez mais crescendo, porque é levando a oração da libertação, do clamor, como o Bispo Edson tem feito. Deus te abençoe e honra esse trabalho, honra nós. A nossa Adriana Flávia, eu não estou vendo alguns hoje, eu não consegui ver aí, posta a nossa igreja, posta nosso trabalho, a gente posta aí na quarta, na sexta, domingo de manhã, domingo à noite, e os cultos de lives. Vamos encaminhar, enviar, seja um missionário ou uma missionária de Deus enviando. Deus te abençoe a todos, irmão José, todos aí, abençoe seu negócio, seu trabalho, você que é empregado, a empresa vai prosperar e Deus vai te dar o melhor, Deus traz o melhor, Deus te eleva a níveis, Deus põe em destaque, assim como foi a mensagem de ontem. José nunca deixou de sonhar, tanto no seio da família, como na traição dos irmãos, como escravo, como acusado, preso, cadeieiro,
numa prisão de masmorra. Sabe, José nunca perdeu o sonho. E Deus o exaltou e o elevou às alturas, né? E botou em destaque para que todos soubessem que José tinha sonhos e nunca perdeu. E Deus realiza. Deus te abençoe. Deixe Deus realizar o teu sonho. O que não podemos é perder o sonho. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada, eu declaro. Eu declaro uma semana e profetizo abençoada. E você como ovelha, dando lã, dando leite, dando queijo, abençoando o seu pastor. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.